a tributação disso, de um ETF que paga dividendos? E qual que é a diferença de lá dos Estados Unidos para cá? Isso é um ponto bem importante que eu diria que acho que talvez é a primeira ou a segunda dúvida que o pessoal sempre manda para a gente, né? Porque existe uma discussão, né? Mas vamos falar do que está, né? Até tem uma consulta lá na Receita e a CVM, eles estão querendo ver se podem mudar, porque os ETFs eles pagam 15% de proventos sobre os dividendos. Tá? Ok, isso mas na hora que o ETF distribui o provento. Na hora que isso é responsabilidade do administrador, né? Tá. Então, por exemplo, imagina que o investidor tem o SPY 11. Ele ganhou 20% no SPY 11 na rentabilidade, ele vai recolher a DARF. Uhum. Imagina que ele recebeu o dividendo. Todo sexto dia útil a gente paga. O próprio administrador, que é a Vortex, ele é responsável pelo recolhimento na fonte desses 15% de tributo, né? A diferença para os Estados Unidos é bem grande, né? Eu até falo pro pessoal, o SPY lá, nossa equipe lá também, ok? Mas é muito mais eficiente para o brasileiro comprar o SPY 11 do que o SPY lá fora. Porque mesmo ele comprando o SPY, abriu uma conta, uma corretora que ele quiser lá nos Estados Unidos. Ele tem o chamado withhold, né? Que ele provisiona 30% de imposto lá nos Estados Unidos. O nosso ETF ele dá essa eficiência fiscal para o investidor, porque ele não tem o provisionamento dos 30% e ele só paga 15% na fonte. Então, ele é muito mais benéfico para o investidor fiscalmente também comprar o SPY 11 aqui do que o SPY lá. Que lá acontece uma espécie de bitributação, né? Isso na verdade, o que eles fazem? Eles provisionam o pagamento dos 30% e o investidor é responsável por fazer o ajuste na declaração do imposto aqui, que imagina o caos que é. Nossa. Então, ele é bem ineficiente para o investidor brasileiro fazer a compra lá direto. Então, é uma das coisas que a gente fez também, que além de ser um baita produto, ele ajuda muito, facilita para o investidor. E a discussão que está na CVM hoje é para mudar o quê? É para não tributar. Para não tributar. Os 15%, porque para a gente não muda, né? Uhum. Mas o que acontece? Você pega um fundo imobiliário. O pessoal, eu quero um ETF de fundo imobiliário. O problema é, fundo imobiliário não paga imposto. Agora vai ser. Se você botar ele no ETF, ele vai pagar imposto. Então é um negócio meio maluco. Mesma coisa, por exemplo, se você tem um ETF de empresas que vão pagar dividendos. Cara, se você comprar a empresa direto, não tem tributação sobre o dividendo. Mas se você comprar via um ETF, tem 15%. Então fica um negócio meio ineficiente nesse ponto. Então a discussão ela é totalmente plausível. Pô, legal, isso aí é legal. E tem você vê alguma discussão no sentido de, ainda dentro de ETF, a possibilidade de criar futuramente um ETF ativo aqui, igual tem lá nos Estados Unidos? Total, eu acho assim, o mercado brasileiro, ele tende a seguir um pouco o mercado americano com vários anos aí de atraso. Né? Décadas, então, né? Se a gente parar para pensar hoje, acho que até hoje não tem nem 100 ETFs ainda, né? Não sei se já bateu 100, mas 100 é pífio. Né? Dá pra ver aqui. Então, assim, não tem 100 ETFs no Brasil. Eu lembro de um dado ano passado, quando a gente estava estruturando o SPY 11, eu acho que foi de julho, aí estava assim, as top captações, os 10 ETFs que mais captaram no mês de julho. Cara, dos 10, os 5, do sexto até o 10º saiu dinheiro, era net negativo. Pô, então assim, você vê o tamanho, né? E a gente estava até falando dos dados hoje, o Brasil teve a proeza, né, porque é um produto ainda tão desconhecido do investidor, que teve mais saída de capital do que entrada de capital nos fundos de ETF. É um mercado de 42 bilhões de reais. Então, assim, eu acho que é natural essa evolução para o investidor conhecer e é natural também que o órgão regulador ele venha evoluindo. Por exemplo, antigamente você só tinha os ETFs passivos, agora você já tem, continua sendo passivo, mas você já tem a permissão de ETF pagar provento. Eu acho que é um passo natural você ter ETFs ativos também, que faz todo sentido, né? É benéfico no final. Né? Então, é uma evolução, eu acho que natural do nosso mercado. Porque eu estou vendo aqui na B3, tem 85 ETFs aqui no Brasil de renda variável. Não sei o número total. E deve ter mais alguns de renda fixa aí para complementar. Mas colocar um filtro de liquidez... Aí, a gente olha muito isso aí. A gente tem as carteiras de ETF aqui. A gente dá uma olhada na liquidez dos ETFs. A gente fica, tem muito ETF bom, muita estratégia boa assim, mas que, isso é um ponto até legal, se vocês me permitem, que é uma dúvida muito do investidor, falando de ETF no geral, né? Fala, cara, qual a liquidez do teu ETF? Isso é até uma coisa que o pessoal nem precisa se preocupar muito, né? Porque tem uma coisa no ETF que é o formador de mercado, o market maker, né? Que o pessoal chama nos Estados Unidos. Então, ele é responsável, prover a liquidez e a estabilidade do preço, né? Fazer com que o preço, ele vá seguindo o índice e não dá aquelas destoadas malucas. Então, assim, se você tem um formador de primeiro, no nosso caso a gente tem o Credit Suisse, UBS agora, né? Então o pessoal tem
domínio muito grande do mercado, cara, se você der uma ordem de 1 bi lá mesmo, a gente está negociando 500, 600 mil diária agora, tá crescendo bastante, mas se você der uma ordem grande, ele vai ser executado porque o formador de mercado vai ser responsável por essa criação de cota para o investidor. Então a liquidez acaba não sendo muito problema, né? Eu sei que muita gente acha, não, tá negociando isso e se eu der uma ordem maior, como é que faz? Não tem problema. Tem o market maker como intermediador aí que cria e destrói as cotas, né? O pessoal de casa entender. Não funciona como um condomínio fechado igual o fundo imobiliário ou até mesmo a ação, que as cotas são fixas, né? Elas são criadas e destruídas todo dia. Não tem follow-on, né? Não tem follow-on, exatamente. Não tem follow-on. Lançou, assim, tá negociando. O ETF, ele é um produto, eu comento muito com o Luiz, ele é um produto muito, muito justo, assim, eu acho, né? E até entrando na particularidade do produto em si, você trabalhou, né, com essa parte fee-based, a gente está vendo a indústria, né, se mexer nesse sentido, né? Passou agora a nova regulamentação na CVM, que entra em vigor em novembro. Então, poxa, os escritórios, né, os assessores terão que abrir, né, custos para os clientes. Como você está enxergando esse movimento? E acho que como o ETF pode ser um alicerce, porque acho que nesse sentido ele pode ajudar, né? Ele é um produto justo, né, Fera? Totalmente, né? Eu acho assim, de novo, eu acho que é uma evolução natural do mercado brasileiro. Se a gente olhar o mercado americano, se eu não me engano, talvez foi nos anos 80 que começou essa transformação mais para fee-based lá. Hoje, o último dado que eu tinha visto do ano passado, de cada 10 contas abertas nos Estados Unidos americanos, 9 eram fee-based. Então, assim, é esmagador. O cliente não aceita mais a comissão, porque... e aí não é culpa do assessor nem nada. É o modelo que a gente tem ainda, que é um modelo mais atrasado, quando você compara com o modelo europeu, quando você compara com o modelo americano, que é um modelo de comissionamento. Que acho que no europeu, desculpe te interromper, mas no europeu acho que nem é permitido mais, né? No Reino Unido. O Reino Unido é proibido. O Reino Unido tudo tem que ser fee-based, né? Então, assim, eu sou um defensor disso aí porque é muito mais benéfico para o assessor, como também para o investidor, né? Por quê? Porque, às vezes, o assessor, e óbvio que não é todo mundo que faz isso, na verdade é a minoria, ele está sendo incentivado pelo produto que remunera mais. Sim. Quando você vai para um modelo de consultoria, é uma taxa fixa. Então, automaticamente, ele vai buscar sempre a qualidade da alocação, ele vai buscar o melhor produto. Então, assim, por que o ETF ele casa muito bem? Porque é um produto extremamente eficiente, alta liquidez, transparência, e o custo acaba sendo muito mais atrativo.